Capítulo 1487 Meios e fins Parte 1 Enquanto isso, no quarto de Deiros, Girne tinha acabado de pedir reforços e Balcor partiu para o deserto. Só uma pergunta. Como vamos explicar o seu fantoche esfaqueando Velan até a morte enquanto ele dormia e a presença do deus da morte? Orion perguntou, sua voz tão fria quanto seu olhar enquanto falava com sua esposa. Sua ingenuidade nunca deixa de me divertir, querido Girne disse com uma risada. Depois dos acontecimentos no funeral, a realeza me deu autorização para matar Velan. Lidar com os mortos-vivos ou não, ele estava muito perturbado. Agora que ele havia perdido seu poder político, a realeza poderia finalmente se livrar dele sem o risco de escalar o conflito em uma guerra civil. Eles apenas me pediram para deixar rastros suficientes para que a investigação transferisse a culpa para os mortos-vivos. É claro que, com a confissão dele registrada, não preciso mais plantar provas. Girne mostrou a Orion vários documentos sem nomes que foram adquiridos durante a busca nas casas de nobres traidores que lidavam com as cortes dos mortos-vivos que a realeza havia ordenado que ela escondesse nos aposentos de Velan depois de fazer a ação. Quanto a Balcor, eu editei essa parte. É por isso que pedi um presente especial dispositivo de gravação. Alguém pode descobrir minha adulteração, mas estou confiante de que ninguém se aprofundará muito no assunto. É um risco calculado, ela respondeu. Como mentir para mim? Como convencer nossas filhas a seguirem seu plano maluco? Ele disse. Por favor, como se eles pudessem ser confiáveis. Eles são tão emocionais quanto você e atrizes horríveis. Eu os mantive em uma cápsula de êxtase desde a gala. Você se lembra de como reclamou da demora que levamos para nos trocar? Girne disse. Você está me dizendo que vivi os últimos dias com bonecos de carne. Que Fria e Plória sempre foram suas prisioneiras. Os joelhos de Orion dobraram, forçando-o a encostar-se na parede para continuar de pé. Claro. As cápsulas de êxtase seladas garantem que, se alguma coisa acontecer com os fantoches de nossos filhos, seus itens mágicos perderão sua marca, assim como aconteceu com os de Kila. Girne sentiu enquanto se certificava de que nenhuma imagem de Balcor ou de seus poderes misteriosos permanecesse. Eu não poderia arriscar suas vidas no caso de Deiros. Tentar matá-los também. Eu precisava que vocês fizessem sua parte no funeral. Ele precisava ver sua dor sincera para acreditar que havia me vencido para sempre. É por isso que os fiz ficar em casa o tempo todo, evitando que conhecessem Litfaluel. Eu não poderia arriscar que eles descobrissem que havia algo errado com seus corpos. Bem, querido, o seu plano é incrível. No entanto, há algo que tenho certeza que nem você conseguiu prever. Orion disse enquanto inspirava profundamente em indignação. O quê? Eu quero o divórcio e quero isso para ontem. Não se preocupe em voltar. Vou mandar suas coisas para o Mirok. O deus da forja se deformou depois de dizer ao arconte Girnier nas coisas que eram dolorosas demais até para ela suportar, fazendo-a desmaiar no local. Império Gorgon, a cidade de Nestamat, Capitólio do Império, Covil de Leigarim. O sol nasceu logo após a morte de Deiros, acordando Jormung com sua luz. Os dragões tinham uma fortaleza mental equivalente à de seu corpo, mas se não fosse pela presença calmante de Legain ao seu lado, o dragão Esmeralda não teria se recuperado tanto e tão rapidamente. Bom dia, filho, Legain disse. Café da manhã. Obrigado, pai. Estou morrendo de fome. Jormung assentiu. Depois de uma refeição farta, Jormung sentiu-se melhor e forte o suficiente para pedir a ajuda do pai. Eu sei que prometi a Trude não expor a presença dela até o bebê nascer, mas eu estava louco naquela época, e colocar inúmeras vidas em risco apenas para manter minha palavra é algo que apenas uma criança faria, ele disse. O que você vai fazer então? Legain perguntou. Pensei que vir até você tornasse tudo bastante óbvio. Ficarei aqui até me recuperar e lhe darei a informação que Tiris precisa para deter Trude antes que seja tarde demais. O dragão Esmeralda disse. Filho, acho que você ainda está fora de si e não pensa com clareza. Os guardiões não funcionam assim, o pai de todos os dragões respondeu. O que você quer dizer? O link mental já me deu tudo o que preciso.
Você pode se concentrar apenas na sua recuperação. Quanto a Therese, vou informá-la, mas se ela compartilhar minha opinião, ela não irá intervir neste assunto como eu não faria se tivesse acontecido no Império. O quê? Por quê? Jormung ficou pasmo. Lê Gain abriu um link mental com seu companheiro guardião em resposta, deixando seu filho participar da conversa. O que o filhote está fazendo lá e por que ele não está acorrentado? Therese perguntou no momento em que percebeu que Jormung não apenas estava livre, mas também ainda usava o equipamento que Trude havia criado para ele. Lê Gain compartilhou as memórias de Jormung com ela, forçando-a a enfrentá-las sem revivê-las, antes de responder sua pergunta. As correntes não são necessárias porque ele finalmente está livre, mas meu filho ainda não está bem. Ele precisará de algum tempo para se recuperar das consequências do feitiço de escravidão que o Grifão Dourado submeteu. Pobre garoto. Therese acariciou o dragão Esmeralda enquanto lhe dava um sorriso caloroso e maternal. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar algum de vocês, não hesite em perguntar. Obrigado pela sua compreensão. Lê Gain assentiu. Espere um minuto. É isso? Jormung ficou pasmo. Por que você não está soando o alarme e alertando a realeza sobre os planos de Trude? Porque seria inútil. Therese respondeu. Como ela ressaltou, seu conhecimento é na verdade uma fruta envenenada. Se ela começasse a se preparar para a batalha logo após você partir, não só levaria algum tempo para reunir tropas suficientes, mas também os levaria para uma armadilha. O Grifo Dourado resistiu a séculos de tentativas de destruí-lo, mesmo quando estava cheio apenas de monstros irracionais e sem mestre. Não há como dizer do que a Academia Perdida é capaz agora que tem um líder capaz à frente de guerreiros imortais experientes que agora foram despertos. Jakra abriu a boca apenas para perceber o quão tolo ele havia sido. Somente o poder de um guardião poderia ser capaz de enfrentar uma força tão poderosa. Você não vai matá-la sozinho? Ele perguntou. Não. Não agora que entendo por que Mogar nos pediu para libertar Trude. Therese balançou a cabeça. Você está sentado de braços cruzados só por causa de uma ordem. O que vocês são, escravos? Jormung disse indignado. Filho, quando alguém mais inteligente, mais sábio e com milhões de anos de idade lhe dá um conselho, a melhor coisa que você pode fazer é ouvi-lo. Mogar não dá ordens, mas eles nem compartilham todo o seu conhecimento conosco, caso contrário, Fenagar e eu seríamos inúteis. Lê Gain respondeu. Então por quê? Porque o plano dela é brilhante. Therese disse enquanto suspirava de tristeza. Essa garota não é um gênio, mas é a maior trabalhadora que já conheci. O guardião apontou para o equipamento de Jormung antes de conjurar um holograma que rapidamente recapitulou o esquema de Trude. Capítulo 1488 Meios e Fins Parte 2. Ela usou a guerra contra os mortos-vivos para dividir o reino, o conselho, as cortes dos mortos-vivos e até mesmo as terras eclipsadas uns dos outros mais do que nunca. Ao mesmo tempo, ela criou armas com as quais a maioria dos despertos só pode sonhar e desenvolveu uma tecnologia que lhe permite recuperar habilidades de linhagem, ao mesmo tempo que dá a todos a possibilidade de despertar com segurança. Trude pode se tornar o primeiro governante do reino que carrega com orgulho tanto a linhagem humana quanto a besta. Ela construiu um exército de feras imperadores leais e humanos como ninguém jamais fez antes. Se ela chegar ao poder, poderá até espalhar o dom do despertar, substituindo tanto o exército quanto a associação pelo conselho. Isso traria uma era sem precedentes de maravilhas mágicas, onde qualquer um pode se tornar um mago poderoso, desde que trabalhe duro. Você não tem ideia de quantas pessoas nascem com um talento incrível para a magia e ainda assim sem um núcleo poderoso que corresponda. Therese disse. Mas ela é uma tirana. Seus soldados estão todos escravizados, assim como todos os que ela desperta. Jormung disse. Nem todo mundo. Therese repassou como Trude libertou o Jakra antes de mostrar-lhe coisas de suas próprias memórias que ele havia esquecido. Seu choque com a descoberta do feitiço de escravo, como ela impediu Sevenus de infectar as bestas com a matriz lealdade inabalável e como ela ordenou que ele fizesse da restauração da sanidade dos alunos do Grifo Dourado sua prioridade. Trude está maluca e precisa cair. Therese disse.
No entanto, ela poderá construir o reino com o qual Valeron sonhou por tanto tempo e que seus herdeiros não conseguiram realizar devido à sua ganância, fraqueza ou falta de crueldade. Na visão de Trude, não há lugar para nobres briguentos ou para corrupção. Ela pretende reformar as leis para que todos recebam magia e recursos suficientes para tornar suas vidas melhores. Para fazer o mérito, atropelar o direito de primogenitura. Se ela permitir que as bestas imperadoras se juntem a ela por livre e espontânea vontade, se ela se esforçar para proteger o povo do país e atacar apenas seus escalões superiores como Balcor fez, não tenho motivos para interferir. Ou ela tenha sucesso ou fracasse, os três grandes países têm muito a aprender sobre como ela lidará com o primeiro exército regular desperto que Mogar já viu e quais serão as consequências de criar uma sociedade que trata todas as raças como iguais. Tyrese fez uma longa pausa, olhando com inveja para a barriga crescente de Trude. O filho dela pode ser a chave para o sucesso dela porque, ao contrário do pai, ela não planeja governar para sempre, mas deixar o trono para o seu filho depois de fazer o trabalho sujo por ele. Isso faz com que ela esteja disposta a colocar sua vida em risco porque ela não está lutando por si mesma. Você sabe disso melhor do que ninguém. Jormung lembrou-se das incontáveis horas que passou junto com sua esposa, planejando o futuro de seus filhos, independentemente de raça ou sexo. Ela só queria o melhor para eles, dando-lhes o trono que lhe foi negado. O plano de Trude causaria milhares de mortes, mas afinal, Valeron não se tornou rei dizendo por favor e obrigado. Ele também poderia ter se tornado um tirano, mas as pessoas o seguiram, esperando pelo melhor. Só depois de testemunhar os resultados de uma guerra é que se poderia dizer se o fim justificava os meios ou se tinha sido apenas um derramamento de sangue inútil pelo poder. Antes de intervir, observarei seus métodos e ações. Se conhecer Manoar me ensinou alguma coisa é que até os loucos têm sua utilidade. Tyrese desligou a ligação, deixando o dragão Esmeralda pensando se deixar o lado de Trude foi a coisa certa a fazer. Floresta de Travo, Torre de Solos, 2 dias depois. Eu só acredito que aquela idiota da mamãe me deu um soco na festa de gala, me enfiou dentro de um tanque de êxtase e me fez acreditar que Quilla estava morta por 2 dias só porque ela acha que sou uma péssima atriz. Gloria disse indignada. Você chorou muito por mim. Quilla era a mais calma das 3. Você está brincando comigo, pequena? Eu chorava até dormir a cada poucas horas e não conseguia fazer nada. Fria abraçou sua irmã mais nova, que ignorou o apelido que ela odiava. Nenhuma das garotas estava ciente do fato de que os fantoches de Vastor foram projetados para torná-los mais emocionais, para que não tentassem treinar ou se vingar enquanto Girne não cuidasse deles. Estou tão feliz por ter você de volta, pequenina. Lita abraçou Fria e Quilla, tomando cuidado para não machucá-los. O que aconteceu com Girne? Tista perguntou depois de se certificar com revigoramento de que ela estava realmente conversando com a amiga e que estava bem. Papai pediu o divórcio e dissemos à mamãe que ou ela saía de casa ou nós sairíamos. Depois disso, ela voltou para a casa dos Mirok. Gloria disse. Eu amo minha mãe, mas o que ela fez é imperdoável. Prefiro morar em um hotel do que passar um minuto sob o mesmo teto. Girne disse alguma coisa antes de sair. Solos perguntou, transbordando de alegria ao verificar Quilla com revigoramento também. Não, ela não fez isso. Principalmente porque não havia ninguém disposto a ouvi-la. Fria respondeu. A propósito, irmãzinha, como foi estar morta? Não me lembro muito dos últimos dias. Quilla encolheu os ombros. Num momento eu estava correndo no jardim e no outro senti uma dor ardente no peito. Depois disso, a única coisa de que me lembro antes de abrir os olhos é dessa escuridão quente que me cercava. Eu não estava com medo nem preocupado, muito pelo contrário, estava em paz comigo mesmo pela primeira vez em muito tempo. Eu me pergunto se é obra de Vastor ou simplesmente um efeito da cápsula de êxtase. Lita estava prestes a dizer que a morte realmente era assim e que Vastor provavelmente não tinha nada a ver com isso, mas preferiu calar a boca. Explicar como ele sabia tanta coisa teria sido, na melhor das hipóteses, complicado.
Para mim, foi como ter um sono sem sonhos e depois acordar. A boa notícia é que meu corpo finalmente descansou de verdade e nunca me senti melhor antes. Kila disse enquanto flexionava os dedos e deixava a fusão elementar circular por todo o seu corpo. E você? Solos perguntou. O mesmo Fria e Plória responderam envergonhadas. O campo de êxtase de Vastor era uma variação da loucura que ele usou para si mesmo. Depois de perceber que as meninas estavam despertas, ele usou esse tempo para estudar sua condição. O mestre também usou suas habilidades para rejuvenescer completamente seus corpos dos efeitos do duro treinamento dos últimos anos. Bem, tudo está bem quando termina. Benlita encolheu os ombros. Girne não tinha malícia, não tente justificá-la só porque você teria feito o mesmo. Plória disse com um grunhido, na verdade lendo sua mente e interrompendo-o. Tista, você vai ler o livreto que a realeza lhe deu. Lid mudou de assunto com maestria assim que percebeu que o resto das garotas estava prestes a repreendi-lo também. Continua no próximo vídeo.